essa morte tem duas grandes perguntas que todo mundo está fazendo, né? Hoje os jornalistas perguntavam, que é o seguinte: bom, primeiro, será que foi acidente ou foi atentado? E segundo, o que vai acontecer agora? Vamos lá. Lendo e acompanhando, tudo indica que é porque as pessoas sempre, né, sensacionalismo e imaginam que seja um atentado. E alguns instrumentalizam e falam que foi Israel e Estados Unidos para culpar, sem prova nenhuma, esses dois países. Na verdade, tudo indica, claro que qualquer cenário é possível, mas tudo indica que o cenário do acidente seja o mais provável, né? Mesmo se, assim, uma coincidência, um precedente, etc. Mas vamos lá. Se você lê de fato o que aconteceu, parece que realmente as condições meteorológicas eram péssimas. Teve até sugestões de cancelar a viagem, mas mesmo assim decidiram prosseguir com essa viagem. O helicóptero parece que era bastante velho e talvez não se sabe exatamente se a manutenção estava em dia, etc. Então, infelizmente, quando acontecem acidentes com helicópteros ou com jatinho privados, etc., acabam sempre morrendo pessoas de poder, porque, obviamente, 100% de quem usa helicóptero, jatinho privado, são pessoas de poder e não pessoas comuns. Então, este é atualmente o cenário mais importante, inclusive mais provável. Inclusive, na verdade, não é nem muito interesse dos Estados Unidos e de Israel fazer um eventual ataque deste tipo. Por quê? Porque, na verdade, Raisi, além de ser, assim, claro que era o presidente, mas apesar de ser o presidente, ele não tinha todo este poder que nós podemos imaginar. Por quê? Primeiro porque, como você muito bem falou, é o número 2 do Irã, era o número 2 do Irã. O número 1 é o chamado líder supremo, que é o Ayatollah Khamenei atualmente. Então não é exatamente, nós imaginamos que o presidente seja o número 1, na verdade ele é o número 2, é como se fosse mais o vice-presidente, entre aspas, né? Segundo, por quê? Porque, na verdade, ele sofria até de impopularidade interna. Então, nós tendemos a pensar, através de uma visão ocidental, estes países, só as relações internacionais e externas deles, mas eles também têm problemas internos. Então, a popularidade dele era muito baixa, como muito bem falou Hélio, a participação nas eleições foi relativamente baixa, ele tinha inimigos internos, ele era relativamente fraco internamente. Então não era nem interesse muito dos países inimigos, o Irã, talvez fazer esse tipo de ataque. Ainda, e aí conecto os dois pontos, na verdade, assim, o que vai acontecer agora? Bom, formalmente falando, o governo tem 50 dias de tempo para organizar novas eleições. Obviamente, quem assume, neste caso, é o vice-presidente, e vão organizar daqui a 50 dias novas eleições. Mas, na verdade, o que acontece? As eleições são uma farsa, como muito bem Hélio lembrou, por quê? Porque se trata de uma teocracia, de uma ditadura. Então, acontece, os candidatos têm que ser primeiramente aprovados por um comitê, por um colegiado, e só depois podem se candidatar. E ele, na verdade, já ganhou as eleições com uma participação muito baixa. Tinha inimigos internos, entre os quais, inclusive, o filho do Ayatollah Khamenei. E, na verdade, talvez era o mais provável a suceder a este cargo. É verdade, o Khamenei já está bastante velho, se falava muito de Raisi, mas, na verdade, o filho de Khamenei talvez é o maior candidato para este cargo. E agora o que vai mudar? Não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque desde 88 e 89 no Irã teve uma reforma constitucional. E claro que é uma ditadura, o poder é muito concentrado, mas o poder foi relativamente descentralizado para um conselho, o Conselho Nacional de Defesa, que se ocupa das questões mais estratégicas e mais importantes de longo prazo do Irã. Então, quem decide de fato é, por um lado, o líder supremo Ayatollah, por outro lado, este conselho de forma bastante colegial, onde tem tantos militares quanto civis. Então, o poder do presidente é e era muito diluído, na verdade. E tudo indica que não vai mudar muita coisa. Desde 2015, quando teve o acordo sobre o nuclear, o Irã concordou em não continuar com o próprio programa de procura das armas nucleares. Na verdade, o que aconteceu? Cresceu no Irã uma nova geração de pessoas mais jovens que acham que essa concessão que foi feita ao Ocidente não valeu a pena. E não por acaso, nos últimos anos, vem puxando para uma atitude mais dura, mais agressiva, etc. Então, tudo indica que vai continuar dessa forma. Não por acaso, nós vimos nos últimos anos, nos últimos meses, realmente essa linha mais dura do Irã.
Vimos o que é, recentemente, a primeira vez que o Irã atacou diretamente e não indiretamente o solo israelense. Vimos o ataque do 8 de outubro lá em Israel pelo Hamas, financiado por o Irã, e vimos nos últimos meses e últimos anos, inclusive, como o Irã realmente persegue as meninas, as mulheres que tentam não usar o véu e chega até a matar, através da Guarda Revolucionária Islâmica, essas meninas. Então, vimos gente realmente lamentando a morte, mas eu vi também vídeos hoje que chegaram diretamente das pessoas comuns do Irã, de muitas mulheres que tiraram o véu, celebrando, na verdade, a morte do carniceiro de Teherã. Agora, não acho que vai mudar muita coisa. Essa linha dura, mais agressiva, mais extremista, tudo indica que vai continuar.